Olá, pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do canal EducaBerge e é da série Sem Limites, onde nós estamos trazendo pessoas incríveis que superaram todos os obstáculos para alcançar seus objetivos. Essa série foi realizada em parceria com a Impar RH, com a presença da Helena Monteiro, que foi quem organizou e trouxe, justamente porque ela trabalha com esse trabalho de recrutamento e sabe as dificuldades que se encontram em todas as esferas para a gente realizar um trabalho de inclusão mais consistente. E hoje nós estamos trazendo Hugo Malheiros, que trabalha na Petrobras, é engenheiro, possui doutorado e tem problema de surdez. Tudo bom, Hugo? Tudo bem, Angélica? Tudo bem também, André? Muito obrigado pela oportunidade de contribuir. Então, Hugo, você possui doutorado e a gente sabe que é um título difícil para todo mundo, independente de qualquer obstáculo, né? Então, conta pra gente como é que a gente você conseguiu, né, superar todos esses obstáculos para alcançar esse nível de sofisticação na sua formação. Até porque, deixa eu situar um pouquinho, que a gente fala que você tem problema de surdez, mas está aqui entrevistando e você ouve muito bem. Então, explica pra gente como é que isso acontece, como é que a mágica acontece. Vou explicar aí. Essa é uma dificuldade recente, um obstáculo que me venci, né, à custa de tecnologia. Então, deixa eu fazer uma pequena correção. Eu sou mestrado pela UF em responsabilidade social, né, na parte de responsabilidade social corporativa. Mas, primeiro, eu quero fazer agradecimentos, né, porque a minha carreira ela se desenvolveu de maneira bastante extensa, inclusive na parte de educação, né? Então, a parte da UFCOP, onde eu fiz a parte de gestão do conhecimento, teve grande abertura, né, para poder superar algumas dificuldades. E na UF, esse mestrado em responsabilidade social. Lá, o gestão do conhecimento foi o professor Marcos Cavalcante, uma pessoa extremamente competente que nos orientou nos trabalhos, em tudo, né? E na Petrobras, realmente, eu fiz a pesquisa na parte de responsabilidade social, né? A minha tese, responsabilidade social, e foi bastante produtiva. E agora, começando, na verdade, eu sou formado, a minha formação básica é engenharia eletricista, né? Com pós em administração de empresas. E eu sempre aceitei desafios ao longo da minha carreira, né? Então, eu sabia que eu precisava sempre superar barreiras, né? E aí, quando eu adentrei o RH, eu passei na Petrobras, eu passei a conhecer muito melhor a parte do chá, né, que é a competência, habilidade e atitude, né? E eu vi que para adquirir competência você tem que realmente estudar. E isso daí já fazia parte na minha maneira de ser. Mas a atitude foi reforçada, então isso foi decisivo para poder vencer muitas barreiras. Um pouquinho da minha história em relação à deficiência, como ela evoluiu. Até os 30 anos, a minha audição era normal, né? Eu não tinha problema de audição. Mas a partir dessa idade, a audição começou a degradar. Primeiro no ouvido esquerdo, né? E depois no direito. E eu soube, né, através do médico, que o motivo era a calcificação num ossinho triangular que transmite a pressão para dentro do cérebro, né? É através daquela membrana do ouvido e tal. E aí, isso daí também eu herdei, né? Eu herdei, né, da família, do meu pai. Eu fui o único dos irmãos, né? Tive mais 3 irmãos, que herdei. Então, consciente disso, o que eu fiz, né? As primeiras consultas, eu procurava uma forma de contornar, né? Porque isso impactava seriamente já meu trabalho. E aí, o médico que me atendeu na época, em São Paulo ainda, ele falava assim: olha, você pode operar, mas o risco de dar errado é 50%, então pode haver complicações e tal. Aí eu disse: olha, é muito alto esse risco, eu não vou aceitar e vou apostar na evolução da tecnologia, que não era muito avançada na época, não. Mas eu fui caminhando, né? E hoje eu já estou na 4ª geração. Daí, vocês me verem aqui, né? Sem o fone, sem nada, simplesmente com um laptop normal, podendo ouvir, né, de maneira perfeita. E isso foi muito importante para mim, porque quando eu era jovem, né, reportando agora a questão da carreira, né, na verdade, eu
não podia estudar engenharia porque a minha família não tinha condições de me custear. Mas eu consegui, né, por um caminho de contatos, consegui uma bolsa da Fiesp, lá em São Paulo, aqui em São Paulo, para custear meus estudos depois de formado, né? Desde que eu não pudesse repetir nenhuma matéria e me formasse direitinho. Então, essa parte aí de formação foi muito importante, porque, por exemplo, lá dentro da Pirelli, onde eu trabalhei 20 anos também, eu tive a missão de implantar um centro de processamento de dados. E aí, como engenheiro, a minha parte de administração é a fraca. O que eu fiz? Eu fui fazer a pós em administração, isso me deu condição de avançar, né? E entender também melhor as dificuldades das pessoas e tudo. E a partir daí, quando eu entrei na Petrobras, eu entrei na cota de deficiente. E isso foi um fato muito positivo na minha vida, porque eu tive a chance de poder trabalhar lá dentro, prestando serviços, né? E eu não podia atuar como engenheiro, mas eu atuei como administrador, né? Por que eu estou falando isso? Porque lá no ano de 2020, devido à reformulação da empresa e tudo, eles incentivaram a gente a nos desligar da empresa, né, com um plano incentivado lá. E eu inicialmente não ia fazer isso, mas depois eu acabei aderindo ao plano e me desliguei o ano passado da empresa. Então, está fazendo praticamente agora um ano, né? Vai fazer um ano que eu vou estar desligado da Petrobras, né? Não desligado dos meus colegas, ainda na Petrobras, mantenho um contato com eles, muito produtivo ainda, mas me desliguei de lá. Então, veja, como eu consegui superar? Basicamente, é o seguinte, com atitude, né, e contando com os recursos que eram me oferecidos na época em que eu precisava. Estímulo dos meus superiores na Petrobras em continuar. Nunca ninguém na Petrobras me barrou nenhum trabalho por eu ser deficiente. Pelo contrário, eles faziam um acompanhamento periódico, queriam saber como estava o meu avanço, e os meus gerentes, que tive vários gerentes lá, sempre foram extremamente positivos nesse sentido. Não tenho nada a comentar em relação a limitações, compreendeu? E internamente eu não me senti nunca limitado, e, inclusive hoje eu vivo uma vida absolutamente quase normal. Tenho limitações, por exemplo, telefone normal, eu tenho dificuldade em falar por causa de sinais que não são audíveis e que interagem. Mas o celular, por exemplo, celular não tem problema nenhum, eles já consideram essa deficiência tecnológica nas pessoas, e me é extremamente útil o celular e outros meios aí de trabalho, entendeu? E assim, em algum momento você, quando apareceu isso, você pensou em parar de estudar? Não vou mais estudar? Ótima pergunta. Eu vou lhe dizer uma coisa. Desde adolescente, eu não era ainda deficiente em nada, né? Eu sempre estudei coisas que não eram obrigatórias. Por exemplo, línguas, né? Mesmo sem recurso suficiente, eu ia e me esforçava, fazia o que eu podia fazer para aprender, né? Então, o que aconteceu? Eu adquiri o hábito de estudar, né? E essa motivação interior aí, ela foi se desenvolvendo até hoje. Hoje, inclusive, nesse ano que eu estou longe da Petrobras, eu já estou no segundo curso, né, de aperfeiçoamento, etc. E a minha carreira sempre foi trilhada em algumas áreas que eu posso caracterizar aqui como engenharia de produção, TI, né, auditoria de sistemas, a parte de administração de engenharia bancária de grande porte, a automação de edificações e também empresa de tecnologia alemã, que eu fiz representação no Brasil, e por último na administração da Petrobras, né? Eu sempre tive que estudar, eu sempre tive que me aperfeiçoar para poder dar conta e entregar o que me era devido, entendeu? É isso. Então, é um hábito.
Na verdade, eu aconselho as pessoas a terem esse hábito, não estacionarem, tá sempre aprendendo alguma coisa que possa entregar um serviço, entendeu? E você acha que ainda falta alguma coisa para que a nossa educação seja realmente inclusiva no país? Olha, essa pergunta, ela é chave. E eu posso dizer com conhecimento de causa isso, porque além de ter essa questão, né, vivenciada, né, por ter feito a responsabilidade social, ambiental, eu diria assim, que falta a adoção de uma política de Estado para o governo brasileiro, né, que inclua no seu bojo, né, esse tema PCD, né. E aí havia uma sugestão do modelo que eu conheço, né, que foi desenvolvido lá na UF, né, em conjunto com o professor Sérgio do Pinto do Amaral, da LATEC, né, UFRJ, e a professora doutora, né, ambos são doutores, Patrícia Almeida Ashley, especialista, né, nessa parte de responsabilidade social, sustentabilidade, que é um modelo que tem 4 pilares, né? Ele é suportado na Agenda no Rio 92 e na Agenda 21, né? Que hoje, inclusive, está aperfeiçoada. Esses pilares são a ética, né? Que é o foco no equilíbrio ecológico e sobrevivência das futuras gerações. Há um pilar temporal, que foca no planejamento a longo prazo e aplicação do princípio da precaução. Foco social, que é o foco em sociedade menos desigual, com pluralismo político. E o foco na prática, que é na mudança de hábitos de produção e consumo e de comportamento. Então, como eu vejo o avanço que a sociedade brasileira, especialmente, pode dar nesse aspecto PCD, né? Esse pilar social e prático, nesse modelo, podem abrigar ações efetivas voltadas à educação básica da população brasileira, né? Como um todo, promovendo a inclusão PCD. Porque, veja, eu vi aqui que o IBGE, ele nos mostra que 24% da população brasileira é portadora de PCD. Então, eu não sabia disso. E, mundialmente, esse índice chega a 10%, sendo que a parte de deficiência intelectual é de 5%. Isso daí é público, está publicado aí pela ONU. Então, esses dados mostram que o impacto é significativo, porque as pessoas elas ficam, de uma certa forma, limitadas se não tiverem aquele apoio do Estado brasileiro mesmo, né, da sociedade. Então, veja, o pilar social ele pode ser implementado com a inclusão desse tema PCD na parte básica de ciências humanas, na formação da juventude, das pessoas, que é um dos componentes básicos do ensino fundamental. E aí, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais, o ensino fundamental de 9 anos que nós temos, ele tem por objetivo assegurar a cada um e a todos o acesso ao conhecimento e aos elementos de cultura imprescindíveis para o seu desenvolvimento pessoal e para a vida em sociedade. Então, veja, nós fazemos parte desse desenvolvimento pessoal, dessa vida em sociedade, então as pessoas deveriam ter essa consciência muito clara, né? E assim como os benefícios de uma formação comum, independentemente da grande diversidade da população escolar e as demandas sociais. Isso aqui representa aqui a diretriz aí da parte do ensino fundamental. Então, a parte prática, eu diria assim, que é possível implementar-se através das principais agentes financeiros de produção de bens e serviços do nosso país, onde os respectivos boards, né, dessas entidades podem desdobrar a diretriz de desenvolvimento sustentável, considerando o processo de inclusão PCD em suas atividades empresariais, entendeu? Então, eu diria que, por exemplo, pegando o exemplo da Petrobras, né? Por que eu fui incluso? Porque existe uma diretriz na empresa, algumas diretrizes na empresa, que fazem com que isso aconteça nos processos de trabalho e atividades desdobradas
entendeu? Então, basicamente é isso. Fica aí uma sugestão para ser estudado, porque nós temos uma parte social, ambiental no Brasil muito forte. É uma das partes mais fortes que os países têm. Dentre os países que eu conheço, pelo menos, no Brasil é bem desenvolvido. Então, ele poderia estar incluindo essa questão no ensino mesmo, né? Básico, as pessoas saberem do que se trata e na hora certa poderem atuar de uma forma bastante adequada, entendeu? É isso. E assim, você já falou bastante, né, o que você faz. Eu queria que você passasse para os outros PCDs que estão assistindo e para as empresas, como que você se sente trabalhando? Qual a importância que isso tem para você? Olha, para mim é fundamental, porque é o seguinte, esses 15 anos que eu tive aí no Rio de Janeiro, junto com a Petrobras, o que aconteceu ali, né? Essa carreira, essa carreira aí que eu tive, eu adquiri a capacidade de conviver com muitas pessoas, inclusive com colegas PCD, né? E aí, o que eu estou fazendo hoje, certo? Eu estou me preparando para dar aulas de aconselhamento, né, e mentoria para desenvolver engenheiros recém-formados, né, sejam eles PCD ou não. Então, isso daí é um objetivo que eu estou tendo e trabalhando para isso já. E também, agora na parte mais pessoal, assim, de ter um grande prazer em fazer, né, eu contribuo para formar a parte ética e cristã das pessoas, né, e aí eu criei um vídeo, né, num canal no YouTube chamado Mestre Santo Antônio de Pádua, onde eu ministro assim pequenos trechos de aula, né, na atividade ética religiosa, né, cristã, entendeu? E isso daí me dá um grande prazer, porque eu dedico um dia inteiro por semana só a isso daí, né? E eu sei que essa parte interior é fundamental para que as pessoas que tenham qualquer tipo de deficiência possam se sentir melhor e tocar sempre as atividades com grande entusiasmo, né? Porque eu transmito isso às pessoas, né? Eu, na verdade, quando eu me senti já com a degradação no ouvido, eu fiquei muito preocupado, né? Porque eu tinha ainda bastante tempo de trabalho à frente em situações mais difíceis, né? E eu pensava assim, como é que eu vou desenvolver as minhas atividades se eu não consigo escutar melhor, né? Não consigo escutar melhor. Então, isso daí me preocupou durante um certo tempo, até que eu consegui equacionar isso dentro de mim e com as pessoas que me cercavam, minha família e daí por diante, entendeu? E não ter mais receio de superar essa barreira. Eu vejo assim, todas as pessoas que têm deficiência, elas não podem deixar de se manifestar. Eu vou lhe falar algo assim que é significativo. Existem lugares em que a gente encontra médicos, por exemplo, né? Os médicos, eles muitas vezes eles têm receio de dizer que eles são deficientes auditivos. Eu tive um médico que era deficiente auditivo e falava, por que o senhor não usa um aparelho, né? Ele falou, olha, é difícil porque aí é a questão da imagem, né? A gente não tem que ter essa dificuldade da imagem. Imagem é uma questão que a gente supera, né? Mas eu transmito isso para as pessoas, tá certo? Vão atrás de recursos que você possa melhorar e você possa desenvolver suas atividades normais. A tua contribuição é grande, muito grande para a comunidade, né? Escolas, né? Em lugares onde você desenvolve o serviço sentado, como próprios bancos, né? Pessoas que podem hoje até recurso de computador que trabalhados sem a visão, né? Pessoas que não têm visão, mas eles conseguem ler com recurso de braille, né? Outros que hoje na televisão assistem os programas e tem a linguagem, né? Chama Libra, né? Se não me engano, essa linguagem, né? Entende o que está sendo falado, né? Então,
tudo isso contribui para uma sociedade sadia e sustentável, compreendeu? E é o que nós precisamos. Nós precisamos disso. Nós temos uma população jovem incrível. Eu tenho um filho que é jovem ainda, e os outros são, né, têm um pouco mais de idade, né? Mas principalmente os jovens têm um dinamismo extraordinário, né? Eles aprendem rápido, eles superam barreiras. Então é isso, Angélica. Eu me sinto assim, contribuindo em breve aí, com um apoio muito forte aí na carreira dos jovens, principalmente. O pessoal jovem, ele fica impactado com muita tecnologia e tal, mas eles têm muita energia para prestar para a população e para as famílias e para as empresas. Esse meu sentimento e minha vivência hoje. Só me resta agradecer, acho que foi muito legal, muito bacana. Convidar todo mundo que ainda não segue o canal para seguir, porque a gente vai trazer ainda outras pessoas e tratar desse tema que é, como você mesmo disse, super importante para a nossa sociedade. Obrigada, Hugo. Eu queria agradecer ao André, a você, Angélica, e da ABERJ, né, que é uma instituição de valor aí na sociedade brasileira, do Rio de Janeiro e brasileira como um todo, e também a nossa amiga aí, Helena Monteiro, que é diretora da Imparte, né? Essa oportunidade de contribuir de alguma forma. Espero que tenha sido produtivo, tá bom? Foi Muito ótimo. obrigado a vocês. Tá bom, até a próxima. Até a próxima.